Comentário do Evangelho de João, a partir do capítulo 4, do 1 ao 9. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Portanto, ele entrou na cidade de Samaria, que é chamada Sicar, junto ao campo que Jacó deu ao seu filho José, e ficava ali o poço de Jacó. E Jesus, fatigado da viagem, assentou-se assim junto ao poço, pois era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber", pois os discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. A mulher samaritana lhe disse: "Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?" Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Primeiro, quando, pois, o Senhor soube, o evangelista tensionado agora a apresentar um relato do diálogo que Cristo mantivera com uma mulher samaritana, começa explicando a causa de sua viagem. Sabendo que os fariseus eram dispostos em relação a ele, Jesus não quer expor-se à sua ira antes do tempo próprio. Essa era a sua razão para sair da Judéia. Assim, o evangelista nos informa que Cristo não entrou em território samaritano com o intuito de permanecer ali, mas porque tinha que passar por ali em seu caminho da Judéia para a Galiléia, pois até que através de sua ressurreição ele abrisse o caminho para o evangelho, era necessário que se empenhasse em congregar as ovelhas de Israel para as quais fora enviado. Favorecer agora os samaritanos com sua instrução era uma ocorrência extraordinária e quase acidental, como caso nos permita a expressão, mas porque ele busca o retiro e lugares discretos da Galiléia, como se não quisesse ser conhecido, o que deveria ser exatamente desejado? Eis minha resposta: ele sabia muito bem o modo próprio de agir e fez um proveitoso uso das oportunidades para não permitir a perda de um momento sequer. Portanto, ele queria seguir seu curso com regularidade e de maneira que ele julgava ser oportuno. Daí também ouvimos que nossas mentes devem ser reguladas de tal maneira que, de um lado, não venhamos a ser detidos por algum receio de ir além do dever, e que, do outro, não nos enveredamos precipitadamente pelos meados dos perigos. Todos quantos solicitamente desejam perseguir sua vocação devem ser cuidadosos em manter esta moderação, por meio da qual prontamente sigam o Senhor, mesmo quando se veem envolvidos por 1000 mortes. Não avançarão displicentemente, mas trilharão suas veredas. Portanto, lembremos-nos de que não devemos avançar além das demandas de nossa vocação, que os fariseus tinham ouvido. Os fariseus são mencionados isoladamente pelo evangelista como sendo hostis a Cristo, não que os demais escribas fossem amigos, mas porque essa seita naquele tempo estava em ascensão e porque se deixavam dominar pelo furor sob o pretexto de zelo santo. É possível que alguém pergunte: invejavam a Cristo só porque ele tinha mais discípulos, visto que sua ligação mais forte a João os levara a promover sua honra e reputação? O significado das palavras é diferente, pois embora anteriormente ficassem insatisfeitos por descobrir que João regimentava discípulos, suas mentes ficaram ainda mais irritadas quando viram que um número ainda maior de discípulos se acercava de Cristo. Desde o tempo em que João passou a proclamar que ele mesmo nada mais era que o mero arauto do Filho de Deus, multidões cada vez mais numerosas passaram a arrebanhar-se em torno de Cristo, e seu ministério já estava quase completado. Assim, ele gradualmente foi deixado com Cristo o ofício de ensinar e batizar. 2. Ainda que Cristo mesmo não batizasse, ele designa de batismo de Cristo o que este conferia pelas mãos de outros, com o fim de informar-nos que o batismo não deve ser avaliado pela prisma da pessoa do ministro, senão que seu poder depende inteiramente do seu autor, em cujo nome e por cuja autoridade é conferido. Daí extrairmos extraordinariamente consolação quando sabemos que nosso batismo não tem menos eficácia para nos lavar e nos renovar do que se ele fosse ministrado pelas mãos do Filho de Deus. Tampouco se pode duvidar que, enquanto viveu no mundo, ele se absteve
da administração externa do sinal com o expresso propósito de testificar a todas as eras que o batismo nada perde de seu valor intrínseco quando administrado pela mão do homem mortal. Em suma, Cristo não só batizou interiormente pela instrumentalidade do seu Espírito, mas o próprio símbolo que recebemos de um homem mortal deve ser considerado por nós como se Cristo mesmo manifestasse sua mão desde o céu e a estendesse em nossa direção. Ora, se o batismo administrado por um homem é o batismo de Cristo, ele não cessará de ser o batismo de Cristo, não importa quem o administre. E isso é suficiente para refutar os anabatistas que defendem esta tese. Quando o ministro é um homem ímpio, o batismo é também invalidado, e com tal absurdo eles perturbam a igreja, e também Agostinho, com muita propriedade, empregou o mesmo argumento contra os donatistas. 5. Que é chamada Sicar. Jerônimo, em seu epitáfio, e Paula crê que esta é uma redação incorreta e que a palavra Sicar deve ser grafada Siquém, e de fato a última parece ter sido o nome antigo e verdadeiro, mas é provável que nos dias do evangelista a palavra Sicar já fosse de uso popular. Quanto ao lugar, geralmente se concorda que fosse uma cidade situada nas proximidades do Monte Gerizim, cujos habitantes foram traiçoeiramente assassinados por Simão e Levi, Gênesis 34, 25, e cujos fundamentos Abimeleque, o nativo do lugar, não tarde arrasou. Juízes 45. Não, é mais tarde, né? Mais tarde arrasou. Juízes 9:45. Mas a conveniência de sua localização era tal que pela terceira vez uma cidade foi ali edificada, a qual, na época de Jerônimo, deram o nome de Neápolis. Ao adicionar tantas circunstâncias, o apóstolo remove toda dúvida, pois somos claramente informados por Moisés que Jacó destinara aquele campo aos filhos de José. Gênesis 48, 22. Conhece-se também universalmente que Siquém ficava nas cercanias do Monte Gerizim. Mais adiante abordaremos sobre o tempo que ali foi edificado e sem sombra de dúvida que Jacó, por longo tempo, fixou a habitação naquele lugar com sua família. E Jesus, fatigado da viagem, ele não estava cansaço, mas estava literalmente fatigado, pois para estar mais bem preparado para o exercício da compreensão e compaixão para conosco, ele tomou sobre si nossa debilidade, como mostra o apóstolo. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas enfermidades, Hebreus 4,15. Com isso concorda a circunstância de tempo, pois não surpreende que, estando sedento e fatigado, ele busque descanso junto ao poço ao meio-dia, porque visto que o dia desde o nascente até o poente tem 12 horas, a hora sexta era meio-dia. Quando o evangelista diz que ele sentou-se assim, ele quer dizer que esta era a atitude de um homem que era tomada pela fadiga. 7. Uma mulher veio de Samaria. Ao dirigir-se à mulher e pedir-lhe água, sua intenção não era meramente obter uma oportunidade de instruí-la, pois a sede o impelia a querer beber, mas isso não pode impedi-lo de valer-se da oportunidade para a instrução que via diante de si, pois prefere a salvação da mulher às suas próprias necessidades. Assim, esquecendo sua própria sede, como se ficasse satisfeito com a obtenção de lazer e a oportunidade para o diálogo, a fim de poder instruí-la na verdadeira piedade, ele traça uma comparação entre a água visível e a espiritual, e assim rega com a doutrina celestial a mente daquela que lhe recusara água para beber. 9. Como tu, sendo um judeu, isso equivale a uma reprimenda por meio da qual ela destila sobre ele o desdém que geralmente era nutrido por sua nação. Os samaritanos são conhecidos como sendo a escória resultante da fusão de judeus e povos estrangeiros. Havendo corrompido o culto divino e introduzido muitas cerimônias espúrias e ímpias, eram com razão considerados pelos judeus como um povo detestável.
Contudo, indubitavelmente, os judeus, em sua maioria, fomentavam o seu zelo pela lei como uma capa para seu ódio carnal, pois muitos agiam movidos mais por ambição e inveja, sentindo desprazer em ver o país que lhes pertencia ocupado pelos samaritanos, do que por pesar em tranquilidade por verem o culto divino sendo corrompido. Havia motivo justo para a separação, desde que seus sentimentos fossem puros e bem temperados. Por esta razão, Cristo, quando inicialmente enviou os apóstolos a proclamarem o Evangelho, os proíbe de entrar em contato com os samaritanos. Mateus 10:5. Esta mulher, porém, faz o que é natural a quase todos nós, pois, desejosos de manter nossa autoestima, levamos muito a sério quando somos desprezados. Essa doença da natureza humana é tão generalizada que cada pessoa deseja que seus vícios agradem a outros. Se alguém nos desaprova por alguma coisa que fazemos ou dizemos, nos sentimos imediatamente ofendidos sem qualquer razão plausível. Que cada um de nós examine a si mesmo e encontrará essa semente do orgulho em sua mente, até que a mesma seja erradicada pelo Espírito de Deus. Esta mulher, pois, tendo consciência de que as superstições de sua nação eram condenadas pelos judeus, dirigi-lhes um insulto na pessoa de Cristo, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Considero estas palavras como tendo sido pronunciadas pela mulher. Outros supõem que o evangelista as adicionou como explicação e de fato é de pouca importância que significado o leitor prefira. Eu, porém, penso ser mais natural crer que a mulher está ironizando Cristo nestes termos. O quê? É lícito você me pedir água para beber, uma vez que nos tem na conta de tão profanos? Mas se alguém preferir a outra interpretação da minha parte, não polemizo. Além disso, é possível que os judeus levassem sua aversão pelos samaritanos além dos limites da equidade, pois, como já vimos, eles aplicavam o falso pretexto do zelo a um propósito impróprio. Assim, era-lhes natural chegar a excesso, como quase sempre ocorre com aqueles que nutrem paixões perversas. 4:10-15. Jesus respondeu e lhe disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e dele bebendo, ele próprio e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e lhe disse: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas a água que eu lhe darei será nele um poço de água que jorrará para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede e não precise mais vir aqui tirá-la. 10. Respondeu Jesus Cristo, agora, valendo-se da oportunidade, começa a pregar acerca da graça e do poder de seu Espírito, e uma mulher que de modo algum merecia que ele lhe dirigisse a palavra. Este é sem dúvida um espantoso exemplo de sua benevolência, pois o que havia nesta miserável mulher, que de uma prostituta de repente se converte em discípula do Filho de Deus, a despeito de que em todos nós ele tem exibido um exemplo semelhante de sua compaixão. Nem todas as mulheres são prostitutas e nem todos os homens são manchados por algum delito hediondo, mas que excelência pode qualquer um de nós pleitear como razão pela qual ele se digne outorgar-nos a doutrina celestial e a honra de sermos admitidos em sua família? Tampouco foi por mero acidente que ocorresse o diálogo com tal pessoa, pois o Senhor mostrou-nos a guisa de modelo que aqueles a quem ele comunica a doutrina da salvação não são selecionados com base em seus méritos. E à primeira vista parece um maravilhoso arranjo o fato de ele passar de largo por tantos grandes homens na Judéia e não obstante querer comunicar-se familiarmente com esta mulher. Mas era necessário que em sua pessoa se explicasse quão verdadeiro é o dito do profeta: foi buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam, e a uma nação que não se chamava de meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Isaías 65:1. Se tu conheces o dom de Deus. Estas duas sentenças, se tu conheceras, que no caso é conheceras. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é que fala contigo, as leio separadamente, considerando a última como a interpretação da primeira, porquanto se
tornava uma maravilhosa benevolência da parte de Deus a ver Cristo se apresentado como aquele que tinha consigo a vida eterna. O significado será mais pleno em vez de ir pusermos a saber ou alguma outra palavra desse gênero. Assim, se tu conheceras o dom de Deus, a saber, aquele que fala contigo, por meio destas palavras somos instruídos que então só sabemos o que é Cristo quando entendemos o que o Pai nos deu nele e que benefício ele nos traz. Ora, tal conhecimento começa com a convicção de nossa pobreza, pois antes que alguém deseje algum remédio, é preciso que ele seja antes afetado por alguma percepção de sua enfermidade. E assim o Senhor convida não aqueles que já beberam a fartar mais o sedento, não aqueles que já estão saciados, e sim o faminto a comer e a beber. E porque Cristo seria enviado com a plenitude do Espírito se não estivéssemos totalmente vazios. Além disso, como já fez grande progresso, aquele que, sentindo sua deficiência, reconhece o quanto necessita do auxílio de outros. Assim, não seria bastante gemer sob a angústia se também não esperasse auxílio pronto e já preparado. Então, nada mais poderíamos fazer senão consumir-nos em tristeza, ou pelo menos poderíamos, como os papistas, correr de um a outro lado sem direção e oprimir-nos com exaustão inútil e sem objetividade. Mas quando Cristo entra em cena, já não vagueamos sem rumo, buscando remédio onde o mesmo não existe, mas corremos direto para ele. O único conhecimento real e proveitoso da graça de Deus é quando sabemos que ela nos é exibida em Cristo e que a mesma nos é oferecida por sua própria mão. De igual modo, Cristo nos lembra quão eficaz é o conhecimento de suas bênçãos, pois que o mesmo nos incita a buscá-las e vivificá-las em nossos corações. Se conheceras, diz ele, então pedirias. Não é difícil perceber o desígnio dessas palavras, pois ele tensionava aguçar o desejo dessa mulher para que ela não desprezasse nem rejeitasse a vida que lhe era oferecida. Ele te daria. Com estas palavras, Cristo testifica que se nossas orações lhe forem endereçadas, não ficarão sem efeitos, e deveras sem essa confiança, a solicitude da oração seria totalmente arrefecida. Mas quando Cristo satisfaz aos que a ele vão e se dispõe a satisfazer seus desejos, já não há mais lugar para indolência nem delonga, e não há ninguém que não sinta que isso é dito a todos nós, se não fôssemos impedidos por nossa incredulidade. Água viva. Ainda que a designação água seja emprestada da presente ocorrência e aplicada pelo Espírito, não obstante, esta metáfora é bem frequente na Escritura e repousa sobre bases as mais sólidas, pois nos assemelhamos a um solo seco e estéril. Não existe em nós nenhuma seiva nem vigor até que o Senhor nos regue com seu Espírito. Em outra passagem, o Espírito é igualmente denominado água para Hebreus 10:22, porém em um sentido distinto, ou seja, porque ele nos leva e nos purifica daquelas imundícies com que estamos totalmente contaminados. Mas nesta passagem e em outras similares, o tema ali tratado é a energia secreta por meio da qual ele restaura em nós a vida e mantém e a conduz à perfeição. Há quem explique isto como se referindo à doutrina do Evangelho, pessoalmente concordando que tal designação é plenamente aplicável. Porém, creio que aqui Cristo inclui toda a graça de nossa renovação, pois sabemos que ele foi enviado com o propósito de produzir em nós a nova vida. Portanto, em minha opinião, ele tensionava contrastar água com aquela distinção de todas as bênçãos sobre a qual o gênero humano geme e labuta. Ainda a água viva não é assim chamada a partir de seu efeito como doador de vida, senão que a alusão é a diferentes tipos de águas. É chamada viva porque emana de uma fonte viva. 11. Senhor, tu não tens que tirá-la. Senhor, tu não tens com que tirá-la.
Visto que os samaritanos eram desprezados pelos judeus, assim estes, em contrapartidas, tratavam os judeus com o mais agudo desdém. Consequentemente, esta mulher, a princípio, não só desdenha Cristo, mas inclusive zomba dele. Ela percebe plenamente bem que Cristo está falando em termos figurados, mas faz o jogo de palavras com a intenção de dizer que ele prometia mais do que podia realizar. 12. És tu maior do que nosso pai Jacó? Ela prossegue acusando de arrogância por exaltar-se acima do santo patriarca Jacó. Jacó diz: ela ficou satisfeito com este poço para seu uso pessoal e o de toda a sua família, e porventura tens alguma água mais excelente? O quanto essa comparação é censurável transparece com bastante clareza à luz desta consideração, que ela compara o servo com seu dono e um homem já morto com o Deus vivo. E, no entanto, quantos em nossos próprios dias caem neste mesmo erro? É preciso muito cuidado para não exaltarmos seres humanos a ponto de obscurecer a glória de Deus. Aliás, devemos reconhecer com reverência os dons de Deus sempre que eles se manifestem. Portanto, é próprio que honremos os homens que sejam eminentes em piedade ou dotados com outros dons incomuns, mas que isso seja de uma maneira tal que Deus permaneça sempre acima de todos, que Cristo com seu evangelho brilhe gloriosamente, pois é preciso submeter-lhe todo o esplendor do mundo. É preciso observar ainda que os samaritanos falsamente se vangloriavam de descender de pais santos. Da mesma forma, os papistas, ainda que sejam uma semente bastarda, arrogantemente se vangloriam dos pais e desprezam os verdadeiros filhos de Deus. Embora os samaritanos tenham descendido de Jacó segundo a carne, todavia, como eram totalmente degenerados e estranhos à genuína piedade, essa vanglória teria sido ridícula, mas visto que, na verdade, são descendentes de Cuti, 2 Reis 17:24, ou pelo menos arrebanhados dentre os gentios profanos, ainda não deixam de expressar falsas pretensões ao nome do santo patriarca, mas isso não lhes é de nenhuma serventia, e tal deve ser o caso com todos os que perversamente exultam na luz dos homens, a ponto de privarem da luz de Deus e de nada terem em comum com os santos pais cujo nome usam e abusam. 13. Todo aquele que bebe desta água, embora Cristo perceba que não está indo plenamente bem e que inclusive sua instrução está sendo tratada com desdém, ele continua explicando mais claramente o que quis dizer. Ele faz distinção entre o uso dos dois tipos de água, que um serve para o corpo e só por algum tempo, enquanto que o poder do outro comunica perpétuo vigor à alma, porque uma vez que o corpo é passível de decadência, assim os auxílios pelos quais ela é sustentada devem ser falhos e transitórios. Aquilo que vivifica a alma só pode ser eterno. Além do mais, as palavras de Cristo não destoam do fato de que os crentes, no próprio fim da vida, ardem com desejo de mais abundante graça, pois ele não diz que desde o primeiro dia bebemos a ponto de ficarmos satisfeitos, mas apenas que quer dizer que o Espírito Santo é uma fonte que flui continuamente e que, portanto, não há perigo de a mesma secar para aqueles que foram renovados pela graça espiritual. E, portanto, ainda que sedentos ao longo de toda a nossa vida, todavia é certo que não recebemos o Espírito Santo por apenas ou por um curto período, mas como uma fonte perene que jamais se nos secará. Assim, os crentes têm sede e sede profunda ao longo de toda a sua vida e, no entanto, têm abundância de umidade vivificante. Por menor que seja a medida da graça que recebam, ela lhes comunica perfeito vigor, de modo que jamais se secam plenamente. Quando, pois, ele diz que ficarão satisfeitos, o contraste não é com o desejo, mas apenas com a sequidão. Será uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essas palavras expressam ainda mais claramente a afirmação precedente
pois denotam um fluir contínuo da água, o qual mantém neles uma eternidade celestial. Duramente esta vida mortal e perecível. A graça de Cristo, pois, não flui para nós por um breve tempo, mas transborda para uma bendita imortalidade, pois ela não cessa de fluir até que a vida incorruptível que tem início aqui e agora chegue à perfeição. 15. Dá-me desta água. Esta mulher indubitavelmente está suficientemente côncia de que Cristo está falando da água espiritual, visto, porém, que ela o despreza, está reputando todas as suas promessas como mera nulidade, pois, enquanto a autoridade daquele que fala não for por nós reconhecida, não teremos permissão de participar de sua doutrina. Indiretamente, pois a mulher escarnece de Cristo, dizendo: Tu te vanglorias demais, porém não vejo nada, mostra-me a realidade, se és capaz. 4:16-21. Disse-lhes Jesus: Vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher respondeu e lhe disse: Eu não tenho marido. Jesus lhe disse: Tu disseste bem, não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e aquele que agora tens não é teu marido. Nisto disseste a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e tu dizes que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. 16. Chama teu marido. Isso parece não ter nenhuma conexão com o tema e, na verdade, alguém poderia presumir que Cristo, aborrecido e frustrado pela impudência da mulher, muda o discurso. Esse, porém, não é o caso, pois quando ele percebeu que ela só respondia ao que ele dizia com zombaria e escárnio, aplicou um remédio apropriado à enfermidade dela, a saber, abalando a consciência da mulher com a convicção de seu pecado. E esta é também uma extraordinária prova de sua compaixão, a saber, quando a mulher se mostra indisposta e voluntariamente ir a ele, então, por assim dizer, a atrai contra sua vontade, mas temos de observar principalmente o que já mencionei, ou seja, que aqueles que são totalmente negligentes e quase estúpidos precisam ser profundamente feridos pela convicção de seu pecado, pois tais pessoas considerarão a doutrina de Cristo como algo insosso, até que, sendo intimadas a comparecerem ante o tribunal de Deus, se veem compelidas a temer um juiz tão terrível a quem antes desprezavam. Todos quantos não têm escrúpulo de insurgir-se contra a doutrina de Cristo, com suas piadas de zombaria, têm de ser tratados dessa maneira, para que sejam levados a sentir que não passarão impunemente. Tal também é a obstinação de muitos que jamais ouvirão a Cristo, até que sejam subjugados por meio de violência. Portanto, toda vez que percebermos que o azeite de Cristo perdeu seu aroma, que o misturemos com o vinho para seu sabor comece a ser sentido. Sim, isso se faz necessário a todos nós, pois não somos seriamente afetados pela linguagem de Cristo, a menos que sejamos despertados pelo arrependimento. Assim, pois, para que alguém tire proveito na escola de Cristo, seu coração empedernido deve ser subjugado pela demonstração da misericórdia deste, como a terra, a fim de que venha a ser frutífera, é preparada e afofada pela aradura, pois é tão somente com este conhecimento que toda a nossa vanglória é abalada, de modo que já não ousamos agracejar de Deus. Portanto, sempre que há o desleixo pela palavra de Deus se assenhoria a nós, nenhum remédio será mais apropriado do que cada um se despertando a fim de poderar sobre seus pecados, para que se envergonhe e trema perante o tribunal de Deus e se sinta humilhado e obedeça àquele a quem tão temerariamente desprezou. 17. Eu não tenho marido? Ainda não percebemos plenamente o fruto deste conselho, por meio do qual Cristo tensionava ferir o coração desta mulher, com o intuito de despertar nela o arrependimento.
E de fato vivemos tão intoxicados, ou melhor, entorpecidos por nosso egoísmo, que de modo algum nos deixamos mover pelas primeiras feridas que nos são infligidas. Cristo, porém, aplica uma cura apropriada para esta letargia, espremendo o tumor com ainda mais força, repreendendo-a francamente por sua impiedade. Embora eu não creia que este seja o único caso de fornicação que aqui se realça, pois quando ele diz que ela tivera 5 maridos, a razão de tal declaração provavelmente seja que, sendo uma esposa intransigente e desobediente, ela constrangera seus maridos a se divorciarem dela. Interpreto estas palavras assim: ainda que Deus te unisse a esposos legítimos, tu não cessaste de pecar, até que, tornando-te infame por teus numerosos divórcios, tu prostituíste vivendo em fornicação. 19. Senhor, percebo que tu és profeta. O resultado da reprovação vem agora a lume, pois a mulher não só modestamente reconhece seu erro, mas está pronta e preparada para ouvir a doutrina de Cristo, da qual anteriormente desdenhara. Ela agora a deseja e a solicita de bom grado. Portanto, o arrependimento é o princípio da docilidade, como já me expressei, e abre o portão de acesso à escola de Cristo. Repetindo, a mulher nos ensina por meio de seu exemplo que quando nos encontramos com algum mestre, devemos valer-nos dessa oportunidade a fim de não sermos ingratos para com Deus, o qual nunca nos envia profetas sem, por assim dizer, estender a mão, convidar-nos a si, mas devemos ter em mente o que Paulo ensina, que devemos dar graça por aqueles que ensinam bem, porque nos foram enviados por Deus. Como pregarão se não forem enviados? Romanos 10:15. 20. Nossos pais. É equivocada a opinião que alguns sustentam, a saber, descobrindo a mulher que a reprimenda era desagradável e odiosa, astutamente muda de assunto. Ao contrário, ela passa do particular para o geral e, tendo sido informada de seu pecado, deseja ser instruída em termos gerais concernente ao culto puro de Deus. Ela toma um curso próprio e regular ao consultar um profeta, visando a que não mais caísse em equívoco concernente ao modo de cultuar a Deus. É como se ela inquirisse a Deus mesmo quanto à maneira que ele escolheu para ser adorado, pois nada é mais perverso do que inventar vários métodos de culto sem a autoridade da palavra de Deus. É bem notório que houve constante controvérsia entre os judeus e os samaritanos sobre a verdadeira norma de se cultuar a Deus. Ainda que os filhos de Cute e outros estrangeiros, os quais foram trazidos para Samaria quando as 10 tribos foram levadas para o cativeiro, fossem constrangidos pelas pragas e castigos divinos a adotar as cerimônias da lei e professar o culto do Deus de Israel, como lemos em 2 Reis 17:27. Todavia, a religião que haviam aprendido era imperfeita e corrompida de muitas maneiras, o que os judeus de modo algum toleravam, mas a controvérsia se tornou ainda mais acirrada depois que Manassés, filho do sumo sacerdote João e irmão de Jacó, edificou o templo no Monte Gerizim. Quando Dario, o último rei persa, manteve o governo da Judéia nas mãos de Sambalá, a quem ele colocou ali como seu lugar-tenente. Pois Manassés, tendo-se casado com uma filha do governador, para que não fosse inferior ao seu irmão, faz-se sacerdote ali e granjeou para si, por meio de subornos, tanto os apóstolos quanto pôde, como relata Joséfo, Antiguidades 10. Nossos pais adoraram neste monte. Os samaritanos daquele tempo agiam como dependemos das palavras da mulher, de acordo com o costume daqueles que apostaram da genuína piedade, buscando escudar-se nos exemplos dos pais. É certo que isso não constituía
É certo que isso não constituía razão plausível para induzi-los a oferecer sacrifícios ali, mas depois de arquitetar um culto falso e perverso, obstinação imitada com justificativas engenhosas e bem maquinadas. Reconheço, aliás, que os homens desprevenida e impensadamente às vezes se deixam excitar por zelo insensato, como se tivessem sido golpeados por um moscardo, de modo que quando descobrem que alguma coisa foi praticada pelos santos, de repente se aferram a tal exemplo sem qualquer exercício da razão. Um segundo erro é ainda mais comum, a saber, tomam por empréstimo dos pais seus feitos como uma capa para encobrir seus erros. Isso pode ser facilmente visto no papado, mas como esta passagem é uma notável prova de quão absurdamente agem os que, em desconsideração do mandamento de Deus, se conformam aos exemplos dos pais, devemos observar de quantas maneiras o mundo comumente peca neste aspecto, pois, a miúde, ocorre que a maioria, sem qualquer discriminação, segue tais pessoas como pais que, em um mínimo sequer, merecem desfrutar do título de pais. Assim percebemos em nossos próprios dias que os papistas, enquanto escancaram a boca, recitam os pais, não dão nenhum lugar aos profetas e apóstolos, mas quando mencionam umas poucas pessoas que merecem ser honradas, colecionam um grande número de homens como eles próprios, ou pelo menos descem a uma época corrupta que, embora ainda não prevalecesse um barbarismo tão grosseiro como hoje existe, contudo, a religião e a pureza da doutrina já declinaram grandemente. Devemos, pois, atentar cuidadosamente para esta distinção, que ninguém seja considerado pai senão aqueles que foram manifestamente filhos de Deus e que também, pela iminência de sua piedade, foram qualificados para esta honrosa categoria. A miúde também erramos neste aspecto pelas ações dos pais temerariamente. Estabelecemos uma lei comum, pois a multidão nem imagina que está a conferir honra suficiente aos pais, não os excluindo da condição comum dos homens. E assim, quando não nos lembramos de que foram homens falíveis, indiscriminadamente misturamos seus vícios com suas virtudes. Daí suscitar a pior das confusões na condução da vida, pois enquanto todas as ações dos homens devem ser testadas pela norma da lei, sujeitamos à balança aquelas coisas que devem ser pesadas por ela, e em suma, onde tanta importância é anexada à imitação dos pais, o mundo imagina que não pode haver perigo algum em pecar seguindo seu exemplo. Um terceiro erro é a imitação falsa, mal orientada ou irrefletida, isto é, quando nós, ainda que não imbuídos do mesmo espírito ou não autorizados pelo mesmo mandamento, pleiteamos como exemplo nosso o que algum dos pais fez. Por exemplo, se algum indivíduo em particular resolveu vingar-se das injúrias feitas a irmãos só porque Moisés agiu assim, Êxodo 2:12, ou se alguém fez matar fornicadores só porque isso foi praticado por Finéias, Números 25:7, aquela fúria selvagem em matar os próprios filhos se originou, como muitos pensam, no desejo dos judeus em assemelhar-se a seu pai Abraão. Como se a ordem oferece teu filho Isaque, Gênesis 22:2, fosse uma ordem geral e não antes uma prova extraordinária de um único homem. Essa falsa imitação, cacoselia, geralmente é produzida pela soberba e confiança excessiva, quando os homens reivindicam para si mesmos mais do que têm o direito de fazê-lo, e quando cada pessoa não se mede por seu próprio padrão. Não obstante, nenhuma de tais pessoas é de fato imitadora dos pais, a maioria não passando de símios. Que uma considerável porção do antigo monarquismo procedeu da mesma fonte será reconhecido
por aqueles que cuidadosamente examinarem os escritos dos antigos. E, portanto, a menos que decidamos errar por nossa própria conta, devemos sempre descobrir o que o espírito de cada pessoa tem recebido, o que requer sua vocação, o que é adequado à sua condição e o que lhe é exigido fazer. Estreitamente aliado a este terceiro erro vem outro, a saber, confundir os tempos, quando os homens, devotando toda a sua atenção aos exemplos dos pais, não levam em conta que o Senhor tem desde então ordenado uma norma de conduta distinta, a qual devem seguir. Tal ignorância deve ser atribuída à enorme massa de cerimônia pelas quais a Igreja se viu sepultada sob o papado imediatamente após os primórdios da Igreja cristã. Ele começou a errar neste ponto, visto que uma tola afetação em copiar as cerimônias judaicas exerceu uma dominante influência. Os judeus tinham seus sacrifícios e, para que os cristãos não lhe fossem inferiores em esplendor, inventaram a cerimônia de sacrificar a Cristo, como se a condição da igreja cristã fosse pior quando houvesse o fim de todas aquelas sombras pelas quais o fulgor de Cristo fosse obscurecido. Mais tarde, porém, esta fúria rompeu com mais força e difundiu-se além de todos os limites. Para que não caiamos neste mesmo erro, devemos estar sempre atentos à presente norma. Outrora, incenso, luminárias, vestes sacras, altares e cerimônias deste gênero agradavam a Deus, e a razão consistia em que nada é mais precioso ou aceitável a Deus do que a obediência. Agora, desde a vinda de Cristo, tais questões mudaram inteiramente. Devemos, pois, considerar o que nos impõe sob o Evangelho, para que não sigamos à risca o que os pais observavam sob a lei, pois o que naquele tempo era uma observação santa do culto divino, agora seria um chocante sacrilégio. Os samaritanos se transviaram por não considerar, no exemplo de Jacó, quão amplamente a condição daquele tempo diferia da de seu próprio tempo. Os patriarcas se permitiu erigir altares em qualquer lugar, visto que ainda não havia sido fixado em lugar mais tarde designado pelo Senhor. Mas desde o tempo em que Deus ordenou que o templo fosse edificado no Monte Sião, cessou aquela liberdade da qual outrora desfrutaram. Por esta razão, Moisés disse: não fareis conforme tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Mas no lugar que o Senhor escolher, numa de tuas tribos, ali oferecerás teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. Deuteronômios 12:8. Porque desde o tempo em que o Senhor deu a lei, ele restringiu o verdadeiro culto, e ele, devido às exigências daquela lei, ainda que antigamente um maior grau de liberdade fosse desfrutado. Um pretexto semelhante foi oferecido por aqueles que cultuaram em Betel, pois ali Jacó oferecera um solene sacrifício a Deus, mas depois que o Senhor fixou o lugar do sacrifício em Jerusalém, não mais Betel, casa de Deus, mas Betavém, casa da perversidade. Agora percebemos qual era a natureza da questão. Os samaritanos tinham o exemplo dos pais como sua norma. Os judeus descansavam no mandamento divino. Esta mulher, embora até que seguisse o costume de sua nação, não vivia plenamente satisfeita com ele. Por culto, devemos entender aqui não qualquer tipo de culto, pois diariamente se podem oferecer orações em qualquer lugar, mas aquele que era associado com sacrifícios e que constituía uma pública e solene profissão da religião.